né? Namana Instituto Langaje, Júlia La Coisa do Bebê. Tudo ok, a gente estava preparando aqui a live para ir no YouTube. Ah, tá indo direto para o YouTube? Tem que avisar. Esperamos que sim. Que legal, então tá bom, então ótimo. Boa noite a todos. Nós temos aqui o prazer e a honra de contar o nosso seminário aberto, excepcionalmente na sexta-feira hoje, com Marie-Christine Lasnik, grande amiga, com imensa experiência em torno do bebê, que aceitou o nosso convite para vir falar hoje à noite, nesse seminário aberto, sobre algo que ela tem trabalhado no momento, que é a questão do corpo no bebê. Eu queria agradecer imensamente ao Instituto Langaje, a La Coisa do Bebê, por organizar esse seminário aberto, e agradecer imensamente a Marie-Christine Lasnik de estar falando conosco neste horário. Para ela já é 11 da noite, né? Então agradeço a sua disponibilidade de estar aqui conversando com a gente. Somos todos ouvidos. Então, para mim, malgrado 11 da noite, que eu não escondo, que eu não gosto, a vovó, 9 da noite já acha tarde, agora 11 eu acho um pé no saco, não escondo. Mas eu queria vir muito para falar do congresso que nós estamos organizando com a Érica em janeiro, e que a sorte desse congresso é dupla, porque uma é que por causa do senhor Covid, ou da senhora Covid, vai ser todo em videoconferência, e por conta disso resolvemos fazê-lo todo em francês e português. Era para ser em presencial, em francês e ponto. Então, já que não é em presencial em francês, todo mundo vai aproveitar. A segunda razão do interesse é que é um congresso extremamente clínico. Ou seja, não vai ser daqui, é na Associação Lacaniana Internacional, às vezes a gente fala difícil lá, eu não escondo. Mas dessa vez é uma coisa muito articulada, não só com a questão clínica do bebê de risco de autismo, mas com a questão, nós chamamos o congresso de para quem do corpo despedaçado, o corpo sensório-motor do bebê. Claro, nós somos psicanalistas, porém, estamos convidando neuropsiquiatras, professores de neuropsiquiatria, todo o pessoal da sensorimotricidade, o pessoal que trabalha com movimentos gerais, ou seja, transdisciplinaridade em torno de uma questão estreita em termos de 0 a 12 meses, só bebê de risco e só os problemas sensoriais e motores desse bebê, e, claro, a tradução disso do ponto de vista psicanalítico. O domingo à tarde vai ter mais sobre clínica psicanalítica desses bebês, no que tange essa questão, porque abriu muita coisa nova em termos de psicanálise. O Bentatá até arrumou uma nova pulsão, a pulsão de, como é que a gente arrumou isso? De colo, Érica. Nós estamos pensando, né? Tem a opção, porque em francês é portage, e aí estamos pensando se o melhor seria carregar ou aconchego. A pulsão de aconchego pode ser bonitinha, né? Se aconchegar, se fazer aconchegar, enfim. Estamos inventando um monte de coisa, porque esse congresso ele vem depois de um outro que fizemos em setembro de 2018, todo em francês, tudo em presencial, e só tinha 80 pessoas convidadas uma a um. E então a gente se trancou com quem entende disso, então tinha psicanalista, tinha pessoal dos pós-kleinianos, convidados na sociedade lacaniana, mas tinha também os sensório-motricistas, a neuropsiquiatria, mas a gente deu a volta do que se sabia naquele momento. De lá para cá, em 2 anos, aprendemos um monte de coisa, mas principalmente como isso ia articular na psicanálise, certo? Porque que isso era verdade clínica, era, mas aí como é que nós, como psicanalistas, organizávamos tudo isso? A Jane Vark, uma velhinha,
Eu já sou velhinha, mas ela tem 11 anos a mais que eu, quer dizer, ela está com 85, mas está espertinha que só, vai estar de presidente permanente. Então, a hora que baixa a telha dela de falar, eu vou traduzir. O resto, tudo vai estar traduzido em português no telão, como o Congresso do Langage. E, por favor, quem tiver muita dificuldade em se inscrever, a Érica e eu estamos torcendo para os franceses aceitarem que dê para se inscrever pelo Langage, pode escrever para mc@slasnik.fr, chorando pitangas, vou lá discutir com o pessoal da Associação Lacaniana para ver se eu negocio, porque é complicado para os brasileiros. É possível, mas a pessoa tem que ser espertinha, e todo mundo não é espertinho. Eu, em tecnologia, sou péssima. Tenho alguns companheiros que não são espertinhos. Falando em eu e tecnologia, sou péssima, vou tentar pedir o telão com vocês, tá bom? Bota também o meu e-mail, Érica. Coloco. Vocês estão vendo o bebê ou não? Sim, pode colocar modo apresentação. Tá, ainda preciso tirar aqui, porque diaporama chama no meu mundo, a partir do início. Então, ontem foi porque eu falei disso num congresso no Marrocos. Então, esse aqui é o nosso congresso, certo? Vocês, parece que no Instituto Langage, né, Érica, tem uma página que ensina como se inscrever nos franceses. Isso, já tem o link. Quem não conseguir... Pode colocar o link aqui também, né, Naman? Obrigada. Agora, quem realmente tiver problema, me escreve, que a gente vai tentar solucionar. Mas realmente é realmente uma oportunidade única para duas coisas. Uma, quem não fala francês e não pode vir para Paris, aproveitar o Covid para estar no congresso. E segunda coisa, é um congresso extremamente específico sobre esses problemas do bebê e sobre os problemas do corpo do bebê. Então, isso aqui é o que eu tinha contado no congresso da Érica, e eu aprendi coisas depois do congresso, que foi isso que foi interessante. A primeira coisa é que uma das pessoas que vai estar, no sábado de manhã, o programa está disponível, não, Érica, no site do Langage, não está? Em português, já está disponível em português. Isso, em português. Então, entre outras coisas, vai entrar a Nick Beaulieu. A Nick é uma amiga que foi primeiro minha estagiária, ela era já professora da Escola de Osteopatia do Canadá, ela era físio, ela fez psicologia, depois de muitos anos de análise, é uma jovem psicanalista e uma velha professora de osteopatia. Ela fez uma tese de doutorado em psicologia clínica muito interessante sobre o esquema de extensão como um obstáculo à emergência do campo pulsional no bebê de risco de autismo. Isso foi muito legal, eu conto com a Érica, que para animar a Érica a publicar em francês e português o livro dela, que vai ser o nosso 4 rodas do bebê de risco, porque ela realmente deu a volta em todos os sentidos nos problemas neurológicos, os problemas de dor, porque se o bebê entra em hiperextensão, em geral é ligado à dor do refluxo gastroesofágico, e como tudo isso vai impedir esse bebê de entrar em contato. Mas o que é verdade é que todos esses trabalhos, eles vêm em contato com o que a Érica, eu e a equipe do professor Muratori e a equipe do professor Cohen na Petit-Pétrière, a gente vem desenvolvendo por esse mundo afora. Vocês veem, há 2 anos atrás, nós estávamos em Roma, no Congresso Mundial da OEM, para falar primeiro, claro, do que a gente sabia de grade
de risco de autismo em bebezinho, mas de problemas de sincronia motor e vocal. No primeiro ano de vida, nos bebês se tornaram autistas. Então, a gente tem apresentado isso aí pelo mundo. E claro que eu não vou nem falar, nem vai ser falado no Congresso do que todo mundo sabe, que foi a publicação científica da Grade Préau, que entrou para fazer isso 600 médicos da rede pública, entrou um monte de professores catedráticos de medicina em psiquiatria, e como o professor Cohen, o professor Roliak, e também um epidemiólogo como Bruno Falissari, alguns psicanalistas, um doutor em matemática e informática, que fez toda a parte informática, que é meu marido, e alguns psiquiatras e analistas, apenas isso. A grande maioria são professores catedráticos. E a gente chegou à conclusão que, aos 4 meses de idade, a gente tinha um teste bastante comparável com o teste que hoje é o que é preconizado por todos os ministérios de saúde, que é o CHAT, só que com 17 meses mais cedo. Então, isso aqui é uma coisa que eu gosto muito de mostrar rapidamente, que o que vocês estão vendo é que quando se aplica o teste Préau num bebê de 4 meses, você ou aplica o CHAT aos 24, você tem resultados bastante análogos, ou seja, 42% dos bebês vão se tornar normais, mas esses bebês todos foram tratados, 26% vão estar no espectro autístico, e que, na verdade, isso é igual aos 24 meses. Só que a gente ganhou esse tempão. Agora, a loucura que está excitando muito a gente este ano foi que a gente resolveu dialogar com o pessoal que vinha da neurologia e que vinha do mundo do bebê grande prematuro. Então, é o pessoal do Prestel e da esposa dele, que é a Krista Einspieler. Eu estou falando dela porque ela vem ao Brasil regularmente. Então, tem gente em São Paulo, tem gente em Fortaleza, eu imagino em outros lugares do Brasil, que já sabe trabalhar com os movimentos gerais. Então, o que é interessante nessa história, que eu estou ouvindo falar disso há 8 anos, uns 10 anos, pelo professor Muratori, que é um grande amigo meu, que eu levei ao Brasil muitas vezes e que estava muito animado com tudo isso. Mas, para mim, dizer que bebê de risco de autismo tinha problema em movimentos gerais, que são movimentos não voluntários que aparecem desde da 9ª semana de vida do feto, ou seja, quando ele tem 9ª semana, não, depois da última menstruação, ou seja, o feto tem 7 semanas, a gente já pode estudar esses movimentos e tal. Isso era meio chato para mim, porque eu não via como eu, como psicanalista, ia lidar com tudo isso. Mas eu sabia que o pessoal que trabalhava com bebê grande prematuro se interessava muito por isso, porque eles conseguem avaliar quais os bebês prematuros que vão ficar muito gravemente comprometidos e que precisa ter reeducação, trabalho de cara, e os bebês que vão bem, que não vão ter problema. Então, com isso, é um fato que, para eles, e tem muita publicação científica, não é só que tem fator de impacto, mas é o que a gente chama de evidence-based medicine, é quando tem muita reduplicação das pesquisas e chegam lá. O que eles chegam? Que, na verdade, quem analisa finamente esses movimentos consegue avaliar risco de paralisia cerebral, neurodesenvolvimento gravissimamente comprometido, melhor que a ressonância magnética nos primeiros meses de vida, e tão bom quanto, comparando, eles olham o bebê de 1 semana, é aquilo que vai dar na ressonância 1 ano depois.
Então, primeiro, não é invasivo como a ressonância e dá para saber de cara. O bebê quase tem alguns dias, já dá para saber qual vai ser o destino desse bebê. Então, isso é o mundo da grande prematuridade, que não é o meu. Eu ouvia falar disso, tudo bem, não dava bola. No entanto, o meu amigo Filippo Muratori, que está aqui em segundo, assinando em segundo com esse Fagavá, já havia publicado em 2008, numa revista com fator de impacto, mesmo se ela é fraquinha, não é mundialmente conhecida, um artigo que era assinado por esse Prestel, que é o homem que inventou tudo isso, pela Ain Spiller, que é a esposa dele, que vem muito ao Brasil trabalhar com o pessoal da grande prematuridade, mas com a Sandra Maestro, que é uma psicanalista. Ela é catedrática de medicina, ela é adjunta do Muratori em neuropsiquiatria, mas ela é psicanalista didata da IPA, especializada em criança. O Fábio Apicella, que também trabalha com a Érica, e esse Tchone, que é um amigo do Muratori, que lá onde eles trabalham todos, que é PISA, é um grande centro de pesquisa sobre bebê, o Filippo Muratori trabalha com os filmes caseiros dos bebês que se tornaram autistas, porque é o maior centro de avaliação de autismo aos 3 anos da Itália. Hoje, eles estão recebendo os irmãozinhos, as irmãzinhas que nascem, porque nós sabemos que quando um irmãozinho nasce numa família onde já tem o autista, a probabilidade dessa criança também ser autista é de 20%. Então, e o Tchone, ele sempre teve um laboratório lá para trabalhar com os grandes prematuros. Aí juntou. E ele está me falando disso desde 2010, no mínimo. Ele veio comigo de férias ao Brasil. Mas eu continuava a não querer ouvir coisa de muita motricidade, porque eu sou psicanalista, eu me interesso pela interação afetiva com o bebê. Então, quando ele começou a dizer, olha, o Trevarten, que é um homem que é um dos meus mestres de pensamento, o Trevarten não é nem psicanalista, nem especializado em bebê grande prematuro, ele vem do mundo do que nós chamamos os desenvolvimentalistas, ou seja, quem descreve o desenvolvimento do bebê típico. Mas ele é talvez o maior conhecedor no mundo do que são as especificidades desse bebê. Então, o Trevarten, de 2018 para cá, andava dizendo: o autismo é uma patologia da intersubjetividade primária. Isso é a linguagem deles. É um jeito deles dizerem que essa intersubjetividade primária é o que nós, lacanianos, a gente diria, o bebê não vai conseguir construir uma relação com algum grande outro, porque essa função não se estrutura. Mas que a causa disso seria motora no bebê. Era muito complicado para mim, como analista, poder aceitar isso até alguns meses atrás. Mesmo se, por outro lado, desde 2018, a gente vinha se reunindo com o pessoal da sensoriometricidade e faz 12 anos que todo bebê que eu atendo tem atendimento por integração sensorial ou sensoriomotricidade. Mas eu não conseguia juntar as coisas na minha cabeça. Isso aqui, aí, baixou a ficha este ano, durante o confinamento, quarentena, que eu não sei que quarentena é essa, porque faz muito mais de 40 dias que a gente está trancado, né? Então, baixou a ficha e eu vou tentar contar para vocês como foi que baixou a ficha, que fez que eu fui estudar esse artigo direitinho. Então, o que eu estudei? Eu gosto muito do que vocês chamam pizza, que pizza ajuda muito a ver claro. Em cima vocês têm um grupo de crianças bebês do espectro autístico. São bebês que foram olhados nos filmes caseiros. Os italianos têm centenas de filmes caseiros do bebezinho antes dele ser avaliado como autista.
Então, não é fácil avaliar movimento geral em bebezinho, porque normalmente a gente pede para os pais botarem o bebezinho em cima da cama, tira o casaquinho, deixa o pezinho de fora e filma durante 3 ou 4 minutos sem conversar com o bebê. Nos filmes caseiros, isso acontece raramente. Mesmo assim, eles olharam bem que eles têm centenas de filmes e acharam uns 30 em que dava para ver. Eles estudaram comparando com filmes de bebezinhos caseiros, de bebezinhos que se desenvolveram tipicamente, sem problema. Porque para ver como no filme caseiro vai dar para ver alguma coisa. Então, se eles tivessem feito isso com bebê de verdade, não filme caseiro, isso tinha saído no Nature, só se falaria disso na imprensa. Mas foi feito do jeito que foi possível, então eu diria que é um primeiro estudo. Eles lá na Itália estão super empenhados agora em ver os irmãozinhos e as irmãzinhas, e nós aqui na França também. E Daniele Vanderlei na Bahia está colecionando filmes. Então, eu recebi uns 10 filmes de bebês desde março. E nós vamos fazer uma formação muito intensiva para esses movimentos gerais, para aprender direitinho a estudar. O que eu vejo aqui em cima? Então, no grupo autismo, é ACD grupo. À esquerda, nós vamos estudar os movimentos gerais dos bebezinhos, tais quais eles são até deles com algumas semanas de feto até o 3º mês de vida. E à direita, entre o 3º e o 4º mês. Os primeiros chamam writing movements, e que é interessante é ver que eles são normais ao verde escuro. Só acharam 30% de filme de bebê com movimento normal nos que se tornaram autistas, enquanto que no filme caseiro de bebê típico acharam quase 90%, 87%. Aí eles foram estudar os movimentos fidget, que eu vou mostrar um pouquinho para vocês. E aí foi ainda mais estupendo, porque nos filmes dos bebês que se tornaram autistas, só metade de vez em quando aparecia um movimento fidget, enquanto que em filme de bebê, filme caseiro, 90% eles viam o movimento fidget. Isso queria dizer que era altamente significativa, que havia uma diferença entre o bebê que vai se tornar autista e o bebê típico. Por que isso, gente, é importante? Porque, então, não tem só a grade pré-O, tem que, se um bebê irmãozinho de autista, ou se uma mãe chega dizendo, meu bebê não me olha, a gente pode olhar, filmando 3 minutos o bebê, pedindo o filme até por telefone, porque dá para trocar com colegas. Em São Paulo, eu tenho uma amiga, Pessia Krivac, que trabalha com a Érica também, que pode a todo momento avaliar movimentos do bebê. Isso nos permite saber se está tudo bem ou se a gente vai ter que fazer alguma coisa. Me aconteceu uma coisa anteontem de manhã. Nós temos uma família são 3 mães, 3 irmãs, que cada uma teve filhos autistas. É um fator genético na família que é um problema. Tiveram também filhos que estão muito bem e bebês de risco que nós endireitamos tão lindos. Nasce um novo bebê, que é irmãozinho de um que eu cuidei porque ele só dormia. Esse bebê tem hoje 38 dias. A gente pede o filme dos 4 minutos e a minha amiga Pessia, em São Paulo, avalia que esse bebê tem cramped movements. São movimentos terríveis. Ele provavelmente tem uma coisa orgânica, que se a gente não tivesse pego agora, ia ter consequências graves do ponto de vista neurológico. Então, essa minha amiga, a Annick Beaulieu, estudou com a Pessia como tratar do ponto de vista motor uma dança para melhorar esses bebês
A sorte é que esse bebê tem um tio osteopata que vai trabalhar com a Nick e já começaram a ensinar para os pais como fazer dança com esse bebezinho de 38 dias que tem esses movimentos muito graves. Mas foi uma sorte cair nisso. Então, o que foi a ficha que baixou na minha cabeça que fez eu parar de resmungar, que eu não queria ouvir falar dessa história toda? De repente, juntou, como num puzzle, né, num quebra-cabeça, peças que eu tinha de lugares diferentes. Uma delas é uma pesquisa que saiu em 74, gente, estamos em 2020. Eu não ouvi falar dela em 74, porém em 94 nós tínhamos a associação da qual eu sou membro, junto com uma outra associação psicanalítica que chama Espaço Analítico. Durante 2 anos nós trabalhamos sobre os trabalhos dos psicolinguistas e fizemos um congresso juntos. E nós tínhamos caído, entre outras coisas, nos trabalhos desse Condon e Sanders, outro monte de coisas que deram um monte de pesquisas sobre prosódia e o diabo. Mas tínhamos caído sobre isso, que era uma coisa muito interessante, que tinha saído em 2 revistas muito consideradas, uma é Science, a outra é Child Development. O Science é chiquíssimo, sair no Science. Que era que pela primeira vez em 74 era possível filmar um bebê e depois no computador, é o início de tudo isso, analisar o movimento do bebê e a música da voz da mãe. E descobriram que um bebê típico, que não tem risco de autismo, que não é prematuro, que mãe não tem problema, enfim, estamos num mundo de tudo vai bem. Esse bebê, o movimento dele segue a voz da mãe nos 3 primeiros dias, porque essas pesquisas foram feitas em maternidade, imaginem vocês. E mostraram que o bebê ia na música da mãe no movimento. Não é? Então, não é bem os movimentos gerais, porque a mãe está com ele, está falando com ele, está cantando com ele, e o movimento do bebê segue. Isso eu sabia. Aí a questão era a seguinte: e se esse bebê tivesse esses movimentos tão pobres? Porque, na verdade, a diferença que aparece aqui entre os movimentos dos bebês típicos e os outros é que os outros são muito mais pobres, o movimento é mais ríspido, é mais repetitivo, não tem fluidez e não tem os movimentos bonitinhos dos dedinhos. Eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês. Será que isso ia atrapalhar a voz da mãe? Será que isso ia atrapalhar a mãe? Era a pergunta, né? Aí eu ligo para a Maia Gracia. A Maia é a aluna querida do Trevartem. Digo, Maia, o que você acha dessa ideia? A Maia diz, bate em cima. Eu acabo de publicar um artigo, 2018. Liguei para ela em abril. Acabei timando o artigo. O artigo que ela tinha feito era sobre bebês prematuros na incubadeira, em UTI neonatal, mas que não estavam assim morrendo, né? Mais ou menos bem. Tudo isso muito bem estudado do ponto de vista científico, tal. As mamães eram pedido que cantassem e conversassem com o bebê, e se estudou não os movimentos dos bracinhos e das perninhas, que é próprio dos movimentos gerais, só os olhinhos e a boquinha. E viu-se que quando o bebê não mexia o cantinho, os 2 cantinhos da boca e o olhinho, a voz da mãe perdia em qualidade, em quantidade, em musicalidade. Eu falei, ai, que genial. E ela liga para o Trevartem, que liga para mim, dizendo, eu mando já meu livro sobre musicalidade, ele está em inglês, catatal de 700 páginas, que agora eu tenho na internet. Eu já tinha esse livro, mas tinha em papel, dizendo, olha, é super importante, porque ele e o Daniel Stern se interessaram muito por essas pesquisas nos anos 70, essas aqui, certo? E desenvolveram tudo que se chamou depois a musicalidade no bebê. Bebê típico, onde vai tudo bem.
achando que, de fato, o bebê que tinha essa pobreza dos movimentos ia atrapalhar a mãe dele. Então, agora esse aqui é um bebê típico que vai bem, para vocês terem uma ideia do que é movimento geral de bebê que vai bem. Desculpa, movimento fidget. O bebê tem 3 meses e meio. Olhem, as mãozinhas mexem, os dedinhos mexem separadamente, o bebê abre bracinho, ele consegue pôr o bracinho em cima da barriguinha, mexe o pezinho, mexe cabecinha. Os 2 bracinhos estão erguidos com as mãozinhas na barriga, no meio do corpo. Olha o dedinho que está mexendo sozinho, separado, cabecinha mexendo. Certo? Bracinhos se abriram agora, o bebê olhou para o lado. Olha, ele subiu com o bracinho perto da cabeça, levantou o dedinho de novo. Vocês estão vendo toda essa mexeção linda do nenê? Esse nenê vai muito bem. Olha, dedinho do pé se abrindo. De novo, os dedinhos da mão, ele mexe a cabecinha de um lado. Ninguém está falando com ele, ninguém está dando bola para ele. Agora, esse é meu amigo Henrico, que está muito bem hoje. Diz que tinha 1 milhão de problemas, além de ser irmão de autista. É um bebê que sofreu muito. Eu estava atendendo ele, ele vai ter 3 anos em janeiro. Ele não vai ser autista, mas a gente batalhou, uma senhora motricista, a osteopata e eu por ele. Se vocês virem, aqui já faz 1 mês que eu estou atendendo. Olhem bem como o movimento dele nunca vai ir, ele nunca vai conseguir levantar os 2 braços para pôr em cima da barriga. Cabeça nunca mexe. Aqui a mão mexeu um pouquinho, mão direita. Olhem como o braço direito faz sempre o mesmo movimento e o braço esquerdo sempre o mesmo. A cabeça não mexe. Olha aí, e é mais, vocês viram que é menos fluido o movimento, ele é mais sacudido. Aqui a mãozinha mexeu um pouquinho, mas é raríssimo. O geral o movimento é mais sacudido, ele não consegue vir com esses bracinhos para cima do corpo, os bracinhos não vão para trás, como se estivessem colados por causa do fluxo gravitacional contra o paninho do fundo aí, o cobertorzinho roxo. Ele vai muito bem, mas teve muito trabalho de sensório e motricidade, além da psicanálise e da osteopatia, porque ele sofria muito. Viu? Então, o que é interessante, eu vou pular esse aqui, porque como vocês me disseram que vão mostrar na YouTube, eu não posso mostrar outros bebês, porque esses eu tenho autorização, os outros eu não tenho, mas isso a gente viu num monte de bebês, não é? Então, eu, a partir do trabalho, o que eu juntei na minha cabeça? Eu juntei na minha cabeça que, então, poderia ser um drama para a mãe. No congresso da Érica, em julho, a Péssia, que estava fazendo um ateliê sobre movimentos gerais, me contou que já havia gente em Israel que estava trabalhando sobre os efeitos na mãe da ausência desses movimentinhos bonitos que chamam fidget. Então, esse pessoal também vai estar no congresso, vai tudo ser traduzido em francês e português. Ela chama Orna Nakab e ela publica. É uma moça, imagina, é tese de mestrado dela. E já saiu publicado numa revista importante, porque ela trabalhou com essa Christa Einspieler, que é a esposa do Preschel, que inventou tudo isso. Ela trabalha também muito em Israel. Essa Orna, ela é pesquisadora, ela não é psicanalista. O trabalho dela é um trabalho com bebê prematuro. O que ela fez? Ela pegou 30 bebês prematuros em volta de entre 3 meses e 2 meses de prematuridade. E quando eles tinham 3 meses de idade corrigida, foi estudado os movimentos fidget, que esses bonitinhos que vocês viram. E depois ela pegou e fez durante 10 minutos, filmou as mamães com o bebê, dizendo, olha,
brinca, faz carinho, põe na cama, tira da cama, canta para o bebê. E o que ela descobriu? Que a mãe também carinho, é um amor, só que a mãe é toda. Se o bebê não tem um movimento fidget, a mãe se atrapalha, ela é brusca. Isso estão me enxergando direito, gente? Estão me dizendo que eu estou com problema de conexão. Tá, alguém me disse... Um pouquinho a voz, mas já resolveu, Cristine. Pronto, obrigada. Então, ela vai estar também no Congresso, claro, apresentando. Eu vou pular os bebês, porque eu não tenho autorização para mostrar esses bebês. Essa é a Pérsia, que vai estar também, que trabalha em São Paulo, e que estava falando... Então, todo esse mundo vai estar no Congresso do Langage, e eu vou trazer tudo isso para a psicanálise, para trazer isso para o Freud, para o Lacan, para mostrar como esses movimentos gerais, eles vão dar problema, porque eles vão desorganizar a primeira organização significante do bebê, que é no nível, na primeira inscrição. Isso aqui é um pedaço da carta dita 52, que virou 112 do Freud para o Fliess. Então, que no campo, o primeiro tipo de inscrição é inscrição apenas em sincronia de elementos qualitativos, que pode ser, por exemplo, um movimento, um som, mas isso o Lacan diz que é a primeira organização significante. E a Érica, aqui presente, vai nos fazer o favor de traduzir isso em linguagem de semiótica de Peirce, que foi um dos amores no fim da vida do Lacan. Certo? Eu vou tentar voltar para encontrar vocês, onde que eu estou, aqui, pronto, achei todo mundo. Fiz uma coisa rapidinha para dar um tempo de conversa, isto é apenas um convite para vocês virem para o Congresso, não é? Ver no que nós estamos trabalhando agora. E vocês imaginem que 2 dias atrás, o prêmio da CLO, que você conhece tão bem, com o movimento Cramped Movements. E isso nós vamos salvar. Provavelmente que nessa família tem aspecto neurológico, genético muito grave, que explica essa incidência maciça de autismos. Imagina, a gente nunca teria achado se não fosse o filminho de 4 minutos. Muito obrigada, Maria Cristine. Não foi rápido, não. Nós estamos aqui há 40 minutos, deliciosamente te escutando, né, vendo o seu entusiasmo, né, a sua energia constante de continuar estudando, buscando, fazendo conexões de forma transdisciplinar, né, acho que isso motiva, contamina todo mundo. Te agradeço imensamente. Acho que nós já abrimos o chat para ter alguma pergunta, a gente não vai exagerar aí no tempo, já é bem